O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Caríssimo seminarista Mateus, irmãos e irmãs, para melhor entendermos esta oração de louvor, esta oração de agradecimento a Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo está fazendo no nosso Evangelho de hoje, é interessante nós recordarmos que pouco tempo atrás, nosso Senhor Jesus Cristo havia dito aquelas palavras duras, aquelas palavras severas contra aquelas pessoas que tinham ouvido os seus ensinamentos, tinham presenciado os seus milagres e não quiseram acolher a verdade do Evangelho, não quiseram se converter. Nosso Senhor cita no Evangelho, nominalmente, de modo especial, a cidade de Corazim, a cidade de Betsaida e a cidade de Cafarnaum, onde ele realizou a maioria dos seus milagres. Mas agora ele diz: muitos não quiseram acolher a sua palavra, muitos não quiseram acolher aquilo que ele tinha para revelar. Mas ele fala: aqueles que se acham sábios e inteligentes aos olhos deste mundo não acolheram a sua palavra, mas aqueles que são humildes, aqueles que são pequeninos, aqueles que são os marginalizados, os pobres, os doentes, os cobradores de impostos, as prostitutas, estes, disse nosso Senhor Jesus Cristo, compreenderão e acolherão aquilo que ele tem para revelar, ou seja, a sua própria identidade como sendo o Messias e o Filho de Deus, a revelação de Deus e da vontade de Deus, a revelação sobre o reino de Deus. Claro que nosso Senhor está falando daqueles que são sábios e entendidos
aos olhos deste mundo? Ele está falando dos fariseus e dos doutores da lei. Aqueles que pensavam que o conhecimento da lei de Moisés é que lhes dava o conhecimento sobre Deus e o conhecimento a respeito da vontade de Deus. Os fariseus, os doutores da lei, acreditavam que a lei de Moisés era um caminho direto para se chegar a Deus e para conhecer a vontade de Deus. Eles conheciam e se propunham a ensinar isso aos outros. Agora chega nosso Senhor Jesus Cristo para dizer: somente o Pai conhece o Filho. Somente o Filho conhece o Pai, e aquele a quem o Filho o quiser revelar, ou seja, quem quiser conhecer a Deus, quem quiser conhecer a vontade de Deus, só pode fazer isso por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode nos revelar a Deus e a vontade de Deus. Aqueles que recusaram acolher Jesus Cristo e o seu ensinamento não compreenderam aquilo que o profeta Zacarias está dizendo na nossa primeira leitura de hoje, e não entenderam aquilo que Jesus mesmo está dizendo, que ele é manso e humilde de coração. O profeta Zacarias faz um convite para a cidade de Jerusalém se alegrar e festejar, porque o seu rei retorna para esta cidade vitorioso depois de uma batalha. Como é que nós imaginamos o rei voltando vitorioso para a sua cidade depois de uma batalha? Nós imaginamos o rei voltando naturalmente vitorioso, triunfante, exibindo força, exibindo poder, para impressionar a todos, para despertar em todos o respeito, a admiração e até mesmo o temor. Se fosse a minha mãe, ia dizer assim: esse rei ia voltar para a sua cidade todo exibido. Só quem é da minha idade para trás que usa essa palavra. A minha mãe fala assim: a pessoa exibida é aquela que quer se vangloriar, é aquela que quer se exaltar, é aquela pessoa que quer mostrar aquilo que ela é e até mesmo aquilo que ela não é. Porém, o profeta diz: este rei vitorioso volta para a sua cidade de modo pacífico e humilde. Ele vai destruir as armas de guerra e vai implantar o seu reino e dominar por meio do amor. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo não compactua com a soberba dos fariseus e dos doutores da lei, com a arrogância, com a prepotência, com a autossuficiência, mas ele se compraz, ele se alegra com a humildade, a simplicidade e a pequenez. Nas palavras de São Paulo, aqui na nossa segunda leitura, ele diz: aqueles
sábios e inteligentes aos olhos deste mundo são aqueles que seguem os impulsos da carne. Os humildes que compreendem a Deus e a vontade de Deus são aqueles que vivem segundo o Espírito. Irmãos e irmãs, eu não posso deixar de fazer esta pergunta a cada um de nós. De qual desses dois grupos nós fazemos parte? Em qual desses dois grupos nós estamos? No grupo dos sábios e entendidos aos olhos deste mundo, ou fazemos parte do grupo dos pequenos e dos humildes? Porque veja, estas duas realidades são dois estilos de vida. Estas duas realidades são dois modos de nós conduzirmos a nossa vida. Estes dois modos são duas motivações diferentes que nós temos para a nossa vida. Os sábios e entendidos aos olhos deste mundo, que vivem segundo a carne, são aqueles que vivem em oposição a Deus. São aqueles que vivem de modo contrário à vontade de Deus, aqueles que não se interessam pelos mandamentos, pela proposta e pelos projetos de Deus. São aqueles que vivem segundo os seus impulsos egoístas, pelas suas inclinações terrenas e mundanas. Quando a gente era criança, a gente dizia assim: viver segundo a carne é viver segundo aquilo que dá na nossa telha, ou seja, é agir seguindo os nossos impulsos, é agir seguindo aquela vontade que surge de modo de repente e inesperado, é agir sem pensar se é conveniente ou não aquilo que vamos fazer, é agir sem pensar nas consequências das nossas ações. É pensar somente nos prazeres imediatos, independente da vontade de Deus. Viver segundo o Espírito é permitir que o Espírito Santo de Deus nos guie, seja nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, nas nossas emoções, nas nossas vontades, nas nossas palavras e nas nossas ações. Agir como pequenino e humilde, segundo o Espírito Santo, é agir sempre buscando a vontade de Deus em tudo aquilo que fizermos. Cada um desses modos de vida tem consequências diferentes. Cada um destes modos de vida revelam se nós estamos acolhendo ou não a revelação que nosso Senhor Jesus Cristo veio nos fazer a respeito de Deus e da vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.